Encontra aí, como os irmãos estão vendo, nós iremos ler o livro de Gênesis no capítulo 15, iremos ler primeiro os versículos de 8 a 12, e do 12 nós pulamos para o 17 e para o 18. É uma pequena parte aqui de uma história de Abraão, de uma situação que aconteceu com ele, e em um dos momentos que Deus renova a sua aliança com Abraão. Então, primeiramente, Gênesis capítulo 15, versículos do 8 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor. Abraão perguntou-lhe: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? No caso da terra que o Senhor tinha dito para ele. O Senhor respondeu-lhe: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão levou todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada uma das metades em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um sono profundo caiu sobre Abrão, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Agora o versículo 17. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante como uma tocha flamejante passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: à sua descendência darei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Palavra do Senhor. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Irmãos, quando eu prego assim no livro de Gênesis, eu sempre costumo dizer que esse é o livro da Bíblia que eu mais gosto, É o meu livro preferido. Eu lembro quando eu estava em 2007 me encaminhando para o seminário, eu já cheguei no seminário com aquela certeza assim na minha cabeça: o meu TCC vai ser alguma coisa no livro de Gênesis, E fiz o TCC lá na parte da criação. E um dos motivos pelos quais eu gosto tanto assim do livro de Gênesis é justamente porque o próprio nome já diz que ele é um livro de origens, Ele conta ali a origem da salvação, ele conta a origem do povo de Israel, ele conta a origem de muitas coisas que hoje nós temos como base para a nossa fé. Quando a gente olha, por exemplo, a criação, nós podemos claramente ali perceber Deus preparando todo o cenário para a salvação. Quando nós lemos, por exemplo, a história de Abraão, que sai da sua terra e vai para o lugar em que Deus iria indicar ainda, Nós vemos toda a história ali, o comecinho da história da terra prometida, E principalmente a história do povo de Deus, o povo de Israel, lá no Antigo Testamento. Irmãos, se nós lêssemos o livro de Gênesis com mais cautela, se a gente lesse o livro de Gênesis buscando uma profundidade maior, nós poderíamos evitar alguns erros que muita gente comete hoje, Que muita gente ainda olha hoje para o povo de Israel como sendo aquele povo que era lá do Antigo Testamento. Mas, na verdade, existe um conceito no Novo Testamento de substituição, Que o povo de Deus agora passa a ser a igreja. Aí, às vezes, por motivações políticas, a gente termina cometendo erros doutrinários, É um grande povo, de fato, mas a gente precisa ter um certo cuidado em como nós enxergamos hoje este povo, porque nós somos o povo de Deus. A igreja passa a substituir Israel como povo de Deus. E uma das coisas assim interessantes que a gente tem aqui, irmãos, no livro de Gênesis, é justamente um período que nós conhecemos como o período patriarcal de Israel, que começa em Abraão e vai até José. E sabe o que é interessante? Uma das características fortes aqui na religião dos patriarcas é a ausência de templo. A gente não vê em nenhum momento eles construindo templos, até porque eles eram nômades. Por outro lado, a gente vê assim uma quantidade enorme de altares que eles construíam para pedir perdão pelos seus pecados, para orar ao Senhor, para sacrificar ao Senhor. Então veja, a ausência de templo talvez promovia ali uma quantidade enorme de altares, Eles não construíam templo porque eles não paravam em um lugar. Então não tinha como, mas em todo momento eles estavam se lembrando do Senhor, eles estavam procurando renovar inclusive a aliança com
o nosso Deus. Lá no comecinho, nesse começo, na verdade, do capítulo 15, nós temos, irmãos, o que nós conhecemos como o drama de Abraão. A Bíblia vai nos ensinar que Abraão já era idoso, e sabemos que o que ele mais desejava ali, irmãos, era um filho, era ter a sua descendência. E hoje, irmãos, a gente lendo o texto, a gente vai perceber por que isso era tão importante para eles. Lembre que no Antigo Testamento não se tinha aquele conceito que depois no Novo Testamento vai trabalhar sobre vida eterna, sobre eternidade. Então, para eles, para muitos deles, o que era a eternidade? Era a sua descendência continuar o seu nome. Então, para o povo de Israel, na era patriarcal, quando uma pessoa não tinha filhos, era como se ela deixasse de existir quando morresse. E simplesmente deixar de existir era uma punição tão forte quanto o inferno para o povo daquele tempo. Então, por isso que Abraão ele fica angustiado. Olha, eu quero um filho, eu quero ter uma descendência, senão eu vou deixar de existir. E aí a gente vê várias vezes ele orando, ele pedindo a Deus, mas a gente tem por outro lado esse drama dele já ser idoso, não poder gerar filhos. E essa carga dramática aqui, irmãos, na vida de Abraão, é justamente uma coisa que abrange, né, e que é fundamental na religião dos patriarcas, que era a eternidade do seu nome. Todos nós queremos viver eternamente, amém? Amém, lá na glória. Hoje o conceito de eternidade é um pouco diferente do que nós temos aqui em Abraão. Mas quando a gente olha, irmãos, para essa história de Abraão, nós vamos perceber que Deus é um Deus de aliança. Quando a gente olha para a religião de Abraão, quando a gente olha para a religião dos patriarcas, nós vamos perceber que toda religião era baseada, era centrada na aliança. E a aliança nada mais era do que um pacto onde as duas partes tinham funções a cumprir. Então, Abraão tinha a parte dele a cumprir e Deus tinha também a parte dele a cumprir. Agora, a forma como os dois começam aqui a realizar essa aliança, né, tanto Abraão como Deus, ela é um pouco interessante e os irmãos vão perceber que ela é até um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ver. Abraão está passando por essa crise, por esse drama, e ele diz assim, olha, o meu único herdeiro é Eliezer de Damasco, porque era costume naquele tempo, quando o patriarca não tinha filhos, ele poderia escolher um servo de confiança para herdar tudo o que ele tinha. Então, esse era o drama de Abraão. Eu preciso de um descendente, eu preciso de um filho. Meu único filho agora é o meu servo, Eliezer de Damasco. Sabe, irmãos, não é por isso que Deus vai deixar de ser um Deus de aliança. Porque uma coisa também que Abraão aprende e que nós precisamos aprender é que nem sempre as coisas acontecem do nosso jeito. Nós sabemos que nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer. E talvez essa seja uma situação até um tanto difícil da gente estar assimilando. Mas para isso, o próprio Deus também, irmãos, tem uma resposta. Lá no versículo 1, ele diz para Abraão, depois destas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Sabe, é como se Deus aqui estivesse tentando consolar Abraão. Ainda você não tem filhos. Você quer um descendente. Mas olhe, não se preocupe não. Eu sou o seu escudo. Eu estou com você, eu lhe protejo, eu lhe guardo. Não se preocupe, pode descansar em mim. E nós sabemos, irmãos, como é importante que cada vez mais a gente aprenda a descansar nos braços do Senhor. Como é importante que cada vez mais a gente aprenda, sabe, a repousar nos braços de Deus, o nosso Pai. Como é importante, irmãos, cada vez mais a gente aprender a desfrutar dessa consolação que o Senhor tem para cada um de nós quando as coisas nem sempre saem do nosso jeito. Nosso maior consolo é saber que o Senhor continua e sempre será o nosso escudo. E aqui, quando nós lemos o versículo 1, nós vamos perceber o quanto Deus também participa desse sofrimento de Abraão. O quanto ele tem empatia com Abraão.
Porque Abraão até questiona no versículo 2, como é que vai acontecer? Como é que eu vou ter filhos? Aí Deus fala para ele aquele maravilhoso texto, olha, sai aí da tua tenda. Você está vendo as estrelas do céu? Você pode contar? Não pode. Assim será a sua descendência. Agora a gente já sabe o final da história, mas eu tento me colocar ali, sabe, no lugar de Abraão. Ele vivendo esse drama, idoso, sem filhos, e o Senhor dizendo, a sua descendência vai ser como a estrela do céu, as estrelas do céu. Como é que essa fé pode ser gerada em nossas vidas? Como é que a gente pode desenvolver essa fé? Quando a gente olha, irmãos, para a história de Abraão, não é à toa que ele é conhecido como o pai da fé, porque o próprio Deus já tinha dito para ele, olha Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, e vá para um lugar que eu ainda vou lhe mostrar. E naquela fé, naquela confiança, Abraão caminha sabendo que estava em direção à vontade de Deus, mas sem nem saber aonde ia. E essa fé, irmãos, foi justamente o que motivou, né, toda a aliança, todas as promessas, tudo que Abraão viveu, ele viveu por meio da sua fé. E o que nós aprendemos, irmãos, com isso, é que as circunstâncias não limitam o poder de Deus. Abraão tinha ali um monte de coisa, um monte de problema que ele poderia levantar, mas nada disso é tão grande quanto o nosso Deus. Abraão vivia o seu drama, Abraão vivia lá, chorava com a sua esposa, as circunstâncias todas dizendo assim, olha, vocês não vão conseguir, mas esse Deus, que é o nosso escudo, diz, olha Abraão, a sua descendência vai ser como as estrelas do céu. Quando nós paramos, irmãos, para ler a Bíblia, por exemplo, nós vemos o próprio Jesus Cristo resgatando pessoas que não seriam nada na vida. A gente vê Maria Madalena, que a Bíblia diz que Cristo expulsou 7 demônios dela, se tornou uma das seguidoras de Jesus. Nós vemos um outro homem lá na cidade de Gadara que estava possuído por uma legião de demônios. O próprio Jesus pega aquele homem de um endemoniado e transforma num missionário. A gente tem a história de Zaqueu. A gente tem um Deus, irmãos, que é especialista em pegar o nada e fazer o quê? Tudo. Eu nunca vi 5 pães e 2 peixinhos alimentar 5.000 homens. Eu conheço gente que come sozinho, 5 pães e os 2 peixes. Como é que vai alimentar 5.000 homens? Sabe que uma vez, na escola, uma professora de português chegou para mim na frente de todo mundo e disse assim, você não vai ser ninguém na vida. Está rindo, né? Ela disse, na frente de todo mundo, você não vai ser ninguém na vida. Eu não vou dizer a minha resposta, porque não foi tão elegante. Mas, enfim. Sabe como é que a gente pode limitar o poder de Deus, irmãos? As circunstâncias jamais foram fatores que limitavam o poder de Deus na vida de alguém. Se nós temos um Deus que pega o nada e desse nada Ele faz o tudo. Quando Jesus Cristo também, em outro momento, Ele envia seus discípulos de 2 em 2 para evangelizar. Quando os discípulos voltam felizes, voltam alegres, ó Senhor, a gente fez milagres, a gente expulsou demônios, a gente pregou, a gente fez isso, a gente fez aquilo. Jesus Cristo simplesmente para e ora a Deus e diz assim, Senhor, eu te agradeço, porque essas coisas foram reveladas aos pequenos. Quem eram esses pequenos que ele fala? Eram aqueles que não tinham valor nenhum. Eram aqueles pobres pescadores. Era aquele grupo de 12 pessoas que andava com o nosso mestre, pregando a palavra. Pessoas totalmente desajustadas. Pessoas que não eram nada, não tinham nenhuma representação na sociedade.
Esse é o Deus, irmãos, que nós conhecemos. É o Deus que dá fertilidade a quem é estéril. É o Deus que alimenta uma multidão com um pouquinho de nada de comida. É o Deus que transforma a vida de pescadores. É o Deus que transforma a vida dos seus discípulos. É o Deus que transforma a vida daquelas pessoas que buscam um relacionamento de amor com Ele. Nós conhecemos, irmãos, e nós cremos também em um Deus que muda diversas histórias. Abraão vivia lá o seu drama, mas eu acho que essa história fala muito mais da aliança que Deus faz com Abraão. É a aliança e a recompensa de Abraão. Nesse capítulo, Deus vai estabelecer a aliança com Abraão. E nos tempos dos patriarcas, nós temos a ideia de que as alianças, né, ou os acordos que eram feitos entre um homem e outro mesmo, né, muitas vezes elas eram seladas a partir de sacrifícios. E assim também Deus fazia com o seu povo. E existem várias e várias versões, irmãos, de como poderia ser feito esse sacrifício. E aqui nesse texto, nós temos uma dessas versões. Volte aqui comigo para os versículos 9 e 10. Olha o que a Bíblia diz. O Senhor respondeu-lhe: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão levou todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada uma das metades em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. O que é que esse sacrifício tem um pouco de diferente do que a gente está acostumado a ver na Bíblia, né? É a ausência de fogo. Você não vê o fato desse sacrifício ter sido queimado em um altar. Esse tipo de sacrifício aqui, irmãos, sabe, que Abraão fez, não era um sacrifício, por exemplo, para o perdão dos pecados, mas era um sacrifício que selava um acordo, era um sacrifício que selava uma aliança, né? E era exatamente assim também que eles faziam esses acordos entre eles mesmos, né? Entre seres humanos mesmos. Eles tinham esse hábito, onde eles geralmente tinham uma parte que era mais forte e uma parte que era mais fraca. A parte mais forte geralmente oferecia proteção e segurança, e a parte mais fraca oferecia serviços. Então, como era que eles faziam essa aliança? Eles pegavam um animal, eles cortavam esse animal no meio, separavam as partes, e aí eles passavam pelo meio desses animais, sujando os pés com o sangue desse animal. E quando eles passavam pelo meio do animal, era como se eles estivessem dizendo assim: aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir a minha parte da aliança. Então ele estava ali selando um compromisso, que se ele não cumprisse, ele iria morrer. E realmente, quando a pessoa não cumpria com a sua parte no serviço, naquela época, a pena era pena de morte. Era uma cerimônia, uma espécie de cerimônia que acontecia. E aí, o que é mais interessante, irmãos, de todo esse texto, é que está lá no versículo 17, diz assim: quando o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha flamejante, passou por entre os pedaços dos animais. O que eu acho mais interessante nesse texto é porque Abraão não passa no meio. Só quem é que passa no meio? É o próprio Deus. Eram as duas partes que deveriam passar. Mas apenas Deus, que se revela aqui como uma coluna de fogo, ele passa no meio desse sacrifício. O que era que Deus estava dizendo aqui, irmãos? É que nós sabemos que Deus assumiu uma responsabilidade que era nossa. Esse texto aqui nos ensina o próprio Deus dizendo assim: Abraão, olha, nem passe, porque você não vai ser fiel à minha aliança. A sua descendência não vai ser fiel à minha aliança. Mas eu vou assumir o seu pecado. Eu vou assumir o seu erro. É o meu sangue que vai ser derramado no lugar de vocês. É o meu sangue que vai ser derramado. Sou eu quem vou morrer no seu lugar.
Vocês não vão ser fiéis. Mas não se preocupe, porque é o meu sangue que será derramado. O que é isso, irmãos? Senão já uma prefiguração do que Cristo fez por cada um de nós. O inocente que morre voluntariamente em prol do pecador. Existe inclusive uma referência a esse tipo de sacrifício lá no livro do profeta Jeremias, né? O profeta Jeremias, capítulo 14, 18 e 19, diz assim: entregarei os homens que violaram a minha aliança e não cumpriram os termos da aliança que fizeram na minha presença quando cortaram o bezerro em dois e andaram entre as partes do animal. Isto é, os líderes de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio real, os sacerdotes e todo o povo que andou entre as partes do bezerro. Então, já no profeta Jeremias, o que é que a gente vê? O resultado, que realmente o povo de Israel não foi fiel a Deus. Então, o texto aqui nos ensina que quando uma pessoa não cumpria a parte do seu acordo, ela trazia para ela uma maldição, a maldição de morte. Era isso que ela evocava para a vida dela quando ela passava no meio dos animais. Aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir a minha parte na aliança. Por isso que a Bíblia fala lá em Gálatas que o próprio Cristo se fez maldição em nosso lugar. Cristo ele morreu numa cruz que todos nós sabemos que pertencia a cada um de nós. E sabe, irmãos, hoje, aqui em nossa igreja, nós temos a oportunidade de celebrar a renovação dessa aliança. Temos aqui o pão e o vinho. Quando você pegar o pão hoje, lembre que ele é uma representação do corpo de nosso Senhor, que foi pendurado na cruz para nos salvar. Quando você beber o vinho, se lembre do sangue que Jesus Cristo derramou por cada um de nós naquela cruz. Hoje é um dia da gente renovar essa aliança. É um dia da gente aprender o que Cristo fez por cada um de nós, e nós sabemos que a maior prova de amor que poderíamos receber, nós já recebemos. Eu conheço uma pessoa que ele é um artista, ele é pintor, ele desenha, e a gente fez lives com ele já na Liga Teológica e tudo, e um determinado dia, ele entrou em contato comigo, dizendo que estava escrevendo uma história em quadrinhos, e pediu para eu dar uma olhada, pediu para eu ver, para eu dar algumas dicas. Como eu tenho formação nessa área, eu disse, não, eu ajudo. Aí quando eu disse assim, eu ajudo, aí ele disse assim, eu só não tenho dinheiro. Mas não, nem se preocupe, porque eu também não ia nem cobrar. Não ia nem cobrar, eu só ia ajudar a ele mesmo. A única coisa que eu disse para ele é assim, ó, quando estiver pronto, mande um exemplar para mim. É a única coisa que eu peço. E ele terminou me presenteando com uma das artes que ele fez. E essa arte, sabe, a primeira vez que eu olhei, eu percebo que ela simboliza muito o que Cristo fez por cada um de nós. Passa aí, por favor, a imagem é essa. Presta atenção nessa imagem. A gente tem, quando eu passo imagens, eu gosto de descrever, porque pode ser que tenha pessoas com deficiência visual que estejam nos acompanhando. Mas nós temos Jesus Cristo na cruz, ensanguentado, uma das mãos penduradas na cruz e a outra mão puxando uma pessoa, não é? De uma espécie de abismo. Eu não sei se dá para ver direito, mas ali embaixo tem algumas mãos, né? Querendo puxar essa pessoa. E do lado da pessoa que Jesus está puxando tem uma corda, tem uma seringa e tem um cigarro. Coisas que representam vícios, coisas que representam talvez um problema de depressão, coisas que representam coisas que muita gente vive hoje. Mas sabe o que foi que mais me chocou nessa imagem? Foi porque a primeira vez que eu vi, eu olhei para esse cara que Jesus está puxando e estava eu e Roberto Carlos, esse cara sou eu. Esse cara aí sou eu. Foi daí que Jesus me tirou. Através do seu sangue,
Jesus Cristo nos tira desse abismo. Através do seu sangue, irmãos, Jesus Cristo nos limpa, nos lava, assume a culpa que era nossa. Por quê? Porque alguém que nos ama, um dia passou no meio dos animais e fez esse compromisso. O meu sangue será derramado no lugar do seu sangue. O meu sangue vai ser derramado. Eu sei que todos nós temos os nossos cativeiros, todos nós temos as nossas prisões, todos nós temos os nossos sofrimentos, e muitas vezes nós nos sentimos, né, como se nós estivéssemos lá no Egito ainda, como escravos. Inclusive Deus fala isso para Abraão nesse texto. Abraão, vocês serão escravos de outra nação, mas depois eu vou libertar vocês. Até porque o nosso Deus é um Deus de liberdade. É o Deus que nos dá a liberdade. Eu sei que hoje nós buscamos muitas coisas para a nossa vida. No fim de tudo, o que mais importa é como nós vamos estar diante de Deus. No fim desses termos da aliança, tudo converge para a recompensa de Abraão. Primeiro Deus fala do castigo, Deus fala que eles seriam maltratados, Deus fala que iria julgar os povos que maltrataram a descendência de Abraão. Mas quando ele fala de Abraão lá no versículo 15, olha o que ele diz: quanto a você, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Essa é a recompensa de Abraão. Sabe, irmãos, eu acredito que no fim das contas, o que nós mais desejamos é uma boa velhice. A gente pode buscar hoje tudo o que a gente quiser buscar para ter o maior conforto possível. No fim das contas, quando estivermos chegando naquele dia em que Deus nos chamar, a gente quer estar em paz. E Deus fala muito isso para Abraão: você vai sofrer, seus descendentes vão ser escravos, mas eu vou libertar eles. E você será sepultado em uma boa velhice. É bem verdade que, na concepção de Abraão, a eternidade para ele aconteceu por meio de Isaac, né? O seu filho, com toda aquela questão das percepções patriarcais. Mas no Novo Testamento, Jesus estende a eternidade, nós sabemos, para além desta vida. Naquele momento de última ceia, em que Jesus está reunido com seus discípulos, e ele levanta o pão e o vinho, e diz: olha, esta é a nova aliança no meu sangue. Quando ele fala, esta é a nova aliança no meu sangue, ele está renovando aquela aliança lá que Deus fez com Abraão. Não quer dizer que aquela aliança com Abraão tinha sido esquecida. Mas ele está dizendo aqui: olha, agora eu estou renovando a aliança. Antes eram sangue de animais que eram derramados. Agora é o meu sangue que vai ser derramado na cruz. Como nos constrange perceber tanto amor que Jesus Cristo expressou por cada um de nós. Como é bom hoje, irmãos, a gente poder estar aqui nessa igreja e poder celebrar a ceia do Senhor. Como é bom a gente estar aqui hoje, nesta igreja, e perceber que esse momento é muito especial, para que a gente faça dele uma simples rotina mensal. Todas as vezes, irmãos, que nós comemos o pão, que nós bebemos o vinho, nós temos a oportunidade de renovar a nossa aliança com o Senhor. E é isso que eu espero que todos nós façamos hoje. Neste momento de celebração da ceia, nós já vamos nos preparar para a celebração da ceia. Iremos cantar
uma música antes. Mas cante essa música que ela fala justamente isso, que por amor, Jesus Cristo se entregou por cada um de nós. Por amor, o Senhor foi machucado, foi maltratado. Aquela profecia de Isaías do servo sofredor, que pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Nele não havia beleza, não havia formosura, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele.